Operadores e as suas atribuições. A gente pode trabalhar com um conceito que é um conceito bastante utilizado dentro da programação, que é os contadores ou acumuladores, beleza? Vamos imaginar que você tem um número, beleza? Que está armazenado dentro de uma variável que você pode fazer um contador. Ou seja, você pode somar esse número de 1, de 2, de 3, de 4 ou subtrair. Ok? Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma variável num que ele tem o valor igual a zero, beleza? E eu vou fazer a seguinte operação: num igual a num mais 1. Qual é o resultado que isso deveria acontecer? Vamos pegar, vamos colocar o console.log e a gente vai colocar aqui num, beleza? Então veja, eu tenho um resultado zero, beleza? E ele vai atribuir para essa própria variável o valor que ele tem atual, que é 0 mais 1. Então o num vai passar a ser 1. Beleza? Até aí, tudo bem, acho que você entendeu, nada demais. Mas a gente vai ver algumas formas de você fazer isso, que inclusive, voltando aqui, pode ser 2, eu posso ser também resultados de subtração, como menos 2, e eu posso fazer isso criando um acumulador, beleza? Eu posso fazer isso aqui infinitas vezes, que ele sempre vai acumulando o resultado. Só que existem formas de se fazer isso daqui mais bonitinhas. Então, a primeira forma que é com o mais, beleza? O JavaScript vai entender que nesse caso aqui ele vai executar esse código, ou seja, isso aqui é um shortcut, um atalho, beleza? Que a gente pode fazer aqui com mais, e o JavaScript vai entender que ele vai somar de 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0 com 1 e aqui eu tenho o quê? 1 mais 2, beleza? Então, isso é igual a isso aqui. Então, os dois são análogos, fazem a mesma coisa, beleza? Isso aqui também funciona para um num menos, ok? Em que eu tenho o num aqui, somei 2 e aqui eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e aqui 1 de novo, tá? 2 menos 1, vou colocar, ó, 0 mais 1, 1 mais 1 e aqui 2 menos 1, beleza? Para você entender o resultado final que está acontecendo aqui, beleza? Agora, dentro dessas duas formas, existem ainda mais uma variação, ok? Que eu posso fazer assim, ó, mais num e menos num, e existe diferença, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você. Os dois vão executar o mesmo comportamento para a variável, mas eles vão trabalhar de formas diferentes. Deixa eu te mostrar. Tá? Deixa eu só comentar aqui para que fique mais fácil de você visualizar. Então, eu vou colocar num mais. Você vai perceber que ele mostrou o zero aqui para mim, mas daí você está falando, poxa, por que isso está acontecendo se esse aqui de cima funcionou? Porque nesse caso aqui, quando você coloca o mais do lado direito, beleza? Da sua variável, ele vai retornar o valor e depois fazer a atribuição de mais um. Tanto é que se eu repetir esse console.log, você vai perceber que ele fez 0, pegou o 0, somou mais 1, colocou no num aqui, que era 1, e agora ele vai somar mais 1, beleza? Veja que se eu colocar o num aqui por último, ele vai ficar 2. Isso significa que ele retorna e atribui, ok? Já quando eu coloco a operação de atribuição no lado esquerdo, ele tem um comportamento diferente, beleza? Se eu colocar aqui, ó, mais do lado esquerdo, ele começa a atribuir e retornar o resultado. Veja que ele colocou aqui, ó, ele tinha 0, atribuiu e retornou para o console log. Ficou 1. Tinha 2, atribuiu, tinha 1, atribuiu e retornou para o console. Vira 2. E aqui ele mesmo já está com 2. Então, fica a lição que o operador de atribuição do lado direito retorna e logo na sequência atribui. E o operador do lado esquerdo, ele atribui e então retorna. Primeiro ele conta, primeiro ele faz a operação. E talvez você esteja se perguntando, poxa, eu vou colocar só aqui num mais. Talvez você esteja se perguntando assim, poxa, mas como é que eu posso fazer a mesma coisa para operadores de quando eu quero fazer soma de 2, se eu quero fazer atribuição
com vezes, por exemplo, daí a gente pode trabalhar com o próximo conceito que a gente vai ver na próxima aula.